Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Bem conhecido de nós todos cristãos, que nos deixa claro que nunca vamos conseguir nos saciar com as coisas dessa vida. Só o Espírito Santo do Senhor nos completa, tá? Então, assim, é uma verdade que precisamos guardar no nosso coração. Sabemos que a humanidade, a esse mundo, eles não entendem isso. Eles buscam a felicidade, eles buscam realizações nas coisas deste mundo, nas coisas dessa terra. Mas como todos nós sabemos que tudo que há nessa terra vai perecer. Tudo passará. Tudo passará. Tudo perecerá, né? O próprio Senhor Jesus Cristo disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nunca vamos conseguir nos saciar com as coisas dessa vida. Nunca. Por mais que nós busque, sabe? A gente vê neste mundo conselhos, até de pessoas que têm alguma formação. Elas vão dizer o quê? Ah, você tem que sair. Ah, você precisa ter mais tempo para você. Ah, você precisa comprar isso, comprar aquilo. E aquilo outro. Mas na verdade nada disso vai nos saciar. Nada disso vai completar o nosso vazio. Porque esse vazio que tem dentro de nós só será completo pelo Espírito Santo do Senhor na nossa vida. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Simplesmente com essas palavras o Senhor está dizendo aqui. Ele está fazendo aqui uma ilustração, né? Que se beber dessa água, tornaremos a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, a água viva, nunca mais tornará a ter sede. O Senhor está falando aqui do Espírito Santo dele. O Espírito Santo dele. Bom, aqui o Senhor Jesus, como é dito aqui no texto, ele sai da Judéia e vai para a Galiléia. E diz o texto que era necessário ele passar por Samaria, uma cidade de Israel. Quando Salomão morreu, o filho dele, Roboão, assumiu o reinado. E através do rei Roboão, as tribos foram divididas, as 12 tribos de Israel. Ficando o reino do sul, Judá, com 2 tribos, Benjamim e Judá, a capital Jerusalém, e a tribo do norte, Israel, com a capital Samaria, com as outras 10 tribos. Só que Samaria foi invadido pelo rei da Síria. Os assírios invadiram Samaria, e ali aquele povo passou a ser um povo mestiço. As mulheres judias casaram com gentios, e os homens judeus casaram com mulheres gentias, e ficou um povo mestiço, um povo mesclado. E por causa disso, os judeus, eles consideravam os samaritanos impuros. Eles não tinham nenhum relacionamento com os samaritanos. Nem ao ponto de tocar. Nem ao ponto de beber uma água. Por isso que quando o Senhor pede água àquela mulher,
ela vai dizer: como pode tu, sendo judeu, pedir água samaritana? Porque os judeus não se comunicam com o samaritano. Então, para os judeus achavam que o povo samaritano era imundo por causa disso. Então havia isso, né? E aí o Senhor Jesus começa a se revelar para aquela mulher. Começa a revelar para aquela mulher, para que ela viesse perceber que ela estava diante do Messias, do Cristo, do Salvador. E aí o Senhor, ele une, né? Ele compara e coloca lado a lado a vida física com a vida espiritual. Ele faz comparações. Por isso que o Senhor, ele vai usar muito parábolas nos evangelhos. E é claro, quem não conhece, quem ainda não entende o evangelho, quem ainda, pela graça do Senhor, não conhece os mistérios do reino de Deus, não vai compreender, vai levar para o lado da carne. Por isso que quando os discípulos perguntaram ao Senhor: por que o Senhor fala com eles só por parábolas? E o Senhor responde: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os demais fala-se por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não entendem. Então, o Senhor, ele costuma fazer isso. E claro, a mulher, como era carne, não entendia isso. Ela pensava que o Senhor estava falando da água daqui, dessa água. Mas o Senhor estava falando de quem? Do seu Espírito Santo, do seu Santo Espírito. Nós nunca vamos conhecer, nós nunca vamos conseguir nos realizar, ser realizado, ser completo, sem o Espírito Santo habitando em nós. Se o Espírito Santo não habitar em nós, vamos ter sempre um vazio. Mesmo nos considerando crente, mesmo lendo a palavra, mesmo orando, mesmo congregando, mas se o Espírito Santo de Deus não habitar em nós, nós seremos sempre vazios. Sempre vazios. Porque só quem pode nos completar esse vazio que há dentro de nós é o Espírito Santo. Por isso que quando uma pessoa ela é habitada pelo Espírito Santo do Senhor, ela não precisa mais de artifícios. Ela não precisa mais de nada neste mundo para ser feliz, para ser completa. Por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor a completa. E é isso que precisamos entender. Enquanto nós não tivermos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós nunca vamos ser completos. Por isso que o salmista, Davi, ele vai dizer no Salmo 23, versículo 1, que na grande maioria das traduções foi traduzido erroneamente, erradamente. Na grande maioria das traduções vai dizer o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas não é a tradução correta. Apenas que eu conheço, apenas uma versão traduziu corretamente Salmos 23, versículo 1. Que na verdade no original está escrito assim: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ou seja, se Jesus é o nosso pastor, nada teremos falta. Nada. Nada. Nós não vamos precisar de nada deste mundo para nos completar, para nos realizar. Nada. Porque se Jesus é o nosso pastor, de nada teremos falta. Teremos falta de nada. Então, e essa é a paz de Deus que excede todo entendimento. É o Espírito Santo de Deus em nós. E precisamos compreender isso. Precisamos entender isso. Coisa que as pessoas do mundo não entendem ainda. E nós precisamos também, além de entender, anunciar para elas. Anunciar para essas pessoas. Não adianta buscar a realização nas coisas deste mundo. Não adianta buscar a realização nos prazeres carnais. Não adianta buscar a realização em uma pessoa. Como comigo já aconteceu, creio que com todos aqui aconteceu. Antigamente a gente pensava assim, né? A gente vê quando a pessoa separa, ou quando alguém morre, o marido, a esposa morre, a pessoa: como é que eu vou viver agora? Eu não posso viver sem ele. Eu não posso viver sem ela. Isso não é verdade. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo de Deus. Né? Sem ele não podemos viver. É ele que nos completa. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência da carne, né? A concupiscência da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, é do mundo e vai passar. Tudo passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E a condição para nós recebermos o Espírito Santo do Senhor, como é? Crendo no Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente. E como nós já aprendemos já,
em algumas mensagens passadas, inclusive domingo passado, nós aprendemos na palavra de Deus que fé bíblica não é simplesmente uma crença, mas sim confiar no sangue de Jesus para a nossa salvação e seguir os seus ensinamentos, ou seja, nos comprometer, nos envolver com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Isso é a fé bíblica. Quando nós assim o cremos de verdade no Senhor, então o seu Espírito Santo habita em nós. E quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós não sentiremos mais falta de nada, nada. Porque se Jesus é o nosso pastor, de nada teremos falta. De nada mesmo, nada. Porque já somos completos, para a glória de Deus. Então, do contrário, como muitas pessoas são enganadas, muitas pessoas elas querem congregar, elas querem buscar o Senhor Jesus para se realizarem, para ser abençoada. Mas na verdade, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, quando Jesus é o nosso pastor, nós já somos abençoados. Precisa buscar bênção. Já somos abençoados por termos sido resgatados pelo o sangue do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então o que o Senhor está dizendo para essa mulher é isso. Ele estava testando ela, né? E a mulher não entendeu. Por isso que o Senhor vai dizer: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. É uma simbologia com as coisas dessa vida. A água dessa vida, as coisas dessa vida. Mas o Senhor vai dizer: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Nunca. Nunca terá sede. Aquele que o Espírito Santo de Deus habita nele, nunca vai sentir falta de nada. Nunca. Porque ele será realizado para a glória de Deus. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aqui mesmo no Evangelho segundo João, no capítulo 7, no versículo 37, o próprio Senhor Jesus Cristo vai afirmar isso. João 7, 37. Ele vai dizer o seguinte: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então o Espírito Santo de Deus, ele está sendo oferecido pelo Pai a todos os que querem. Quem é que quer a água da vida? Jesus clamou. Jesus clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede do Espírito Santo? Quem tem sede de ser cheio do Espírito Santo? Quem tem essa sede de verdade? Devemos fazer o quê? Ir até o Senhor Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, devemos ir até Jesus. Mas de qual forma? De qualquer forma? Não. Crendo nele. Nos arrependendo dos nossos pecados. Nos convertendo a ele. Confiando no sangue dele para a nossa salvação. E nos comprometendo com os seus ensinamentos. E aí sim, seremos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. O que o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer aqui é o seguinte, que a palavra diz aqui que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, por quê? Porque o Senhor ainda não tinha sido glorificado. Como assim? O Senhor não tinha morrido na cruz ainda. Do contrário, que alguns acham que o Senhor Jesus Cristo foi coitadinho, fracassou na cruz. Pelo contrário, Jesus foi glorificado na cruz. Jesus venceu o inimigo na cruz. Jesus venceu a morte, venceu tudo no nosso lugar. Ele venceu por nós. Porque só Ele pode vencer. Por isso que Ele vai dizer em João 16:33: digo estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu a morte. Ele é todo poderoso. Ele vive e reina para todo sempre. Não há uma batalha, não há uma disputa entre o Senhor e Satanás, não há. Jesus reina, vive e reina para todo o sempre. Vive e reina para todo o sempre. Jesus, ele morreu porque ele quis morrer. Ele morreu por amor de nós. Por amor de nós.
Por isso que na cruz ele rendeu o Espírito ao Pai. Ele morreu por amor. Isso é necessário nós compreendermos. Para a glória de Deus. É necessário compreendermos. Nós estamos agora, de 15 em 15 dias, uma segunda-feira sim, outra segunda-feira não, na nossa videoconferência com os irmãos de Fortaleza e de Teresina, meditando sobre assuntos, sobre redenção, sobre justificação, sobre o pecado, né? A condição do homem diante de Deus. Porque necessitamos entender isso. Para quê? Para entendermos o quanto nós necessitamos do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. Então são aprendizados super importantes. E temos sido muito edificados para a glória de Deus. E aprendido muito, né? Necessitamos aprender isso. E aqui mesmo ainda em João, no capítulo 14, Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 15, o nosso amado Senhor Jesus vai dizer o seguinte, João 14, verso 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, qual é a condição para que o Espírito Santo de Deus venha habitar em nós? O Senhor ele explica aqui: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, quando nós guardamos os mandamentos do Senhor Jesus, é a prova de que nós amamos Ele. E quando nós amamos Ele, o que Ele faz? Ele diz aqui, ó, e eu rogarei ao Pai, e Ele, o Pai, vos dará outro Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Amém. Para que fique convosco para sempre. Não é para algum momento, não. É para sempre. Para sempre. Então, amados irmãos, é necessário nós compreendermos isso. Não adianta ficar pedindo o Espírito Santo, como muitos acham. Muitos acham que ficar uma noite em oração, pedindo ao Espírito Santo, ficar orando, jejuando e tal, o Espírito Santo vai descer. Não é dessa forma. Devemos orar sim, devemos jejuar sim, mas segundo a palavra de Deus, segundo o que o Senhor está nos ensinando aqui, qual é a condição para nós recebermos o Espírito Santo? Crer nele de verdade, verdadeiramente. E é como Paulo vai dizer, que em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas o sim, a fé que opera pelo amor. A fé que opera pelo amor. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo e o amamos, nós guardamos os seus mandamentos. E aí sim, o Senhor Jesus, ele nos dá do seu Espírito. Que é o que ele falou lá no capítulo 4 para a mulher samaritana. A água viva. E é o que ele falou também em João capítulo 7, a partir do 37 até o 39. Quem quer, venha a mim e beba de graça da água da vida. Quem é que quer? Quem é que deseja? Quem quer, o que deve fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo, arrepender-se dos seus pecados, se converter a Ele, amar a Ele, e a prova disso, quando guarda os seus mandamentos. E aí sim, você, eu, nós, se assim o fizermos, cada dia mais seremos cheios e cheios do Espírito Santo. Porque a promessa não é apenas um dia, não é apenas uma semana, não é apenas um ano. A promessa é que o Espírito Santo, ele ficará conosco, em nós, para sempre. Para sempre. E no verso 17, o Senhor vai dizer, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Então o mundo não pode receber, irmãos. O que é o mundo? As pessoas que vivem na prática do pecado. Lembra que nós meditamos aqui domingo passado? A palavra cosmos no grego, que é mundo, que é uma palavra polissêmica, que tem vários significados. Então aqui está dentro de um contexto o mundo. O que está falando? O sistema, a forma do mundo. A forma do mundo. Por isso que Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo, com este século. Ou seja, não tomais a forma deste mundo. Ou seja, não imite este mundo. Não imite o mundo.
mas imite a quem? A Cristo. Imite a Cristo. Então o mundo não pode receber. As pessoas que vivem no sistema deste mundo, na prática do pecado, não podem receber o Espírito Santo. Não adianta ficar orando dias e dias, noites e noites. Não adianta fazer vigília de oração e pedindo, se não crer de verdade no Senhor Jesus. Se não amar o Senhor Jesus, guardando os seus mandamentos, seguindo o que Ele ensinou, não seremos cheios do Espírito Santo. Isso é uma verdade bíblica. Clara, irmãos. Clara. Bíblica clara. Então, se você tem sede, se eu tenho sede, se nós temos sede do Espírito Santo, o que devemos fazer? Ir até Cristo, se rendendo a Ele, se submetendo à sua palavra, guardando os seus mandamentos e seguindo, com a ajuda dEle, o que Ele nos ensinou. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer aqui, em João 14, que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo que Ele nos ensinou. O Espírito Santo. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, ela não vai errar. Por quê? Porque o Espírito Santo vai lembrar a ela o que o Senhor Jesus a ensinou. Então, o mundo não pode receber, por quê? Porque não conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é que se alegra com isso? De ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Aonde que nós merecemos, né? Aonde que nós merecemos ser habitados pelo Espírito Santo? Aonde? Nenhum de nós merecemos. Mas como vamos conseguir? Quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos justificados diante de Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, a única maneira de nós recebermos o Espírito Santo é através da fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a condição, queridos. Essa é a condição para recebermos o Espírito Santo. É crer no Senhor e amar a Ele, guardando os seus mandamentos. Aí agora, em João capítulo 4, depois que o Senhor Jesus Cristo afirmou isso para a mulher, João capítulo 4, no versículo 15, João capítulo 4, versículo 15, a mulher vai dizer o seguinte, né? Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Dissestes bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crer-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então olha só, queridos irmãos. Aquela mulher samaritana, ela estava adorando a Deus de uma forma errada. Como assim? Com hipocrisia. Aquela mulher estava na prática do pecado. Ela estava vivendo em fornicação. Como o próprio Senhor Jesus vai dizer, que ela tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha agora não era o marido dela. E isso ela diz com verdade. Então, ou seja, ela estava em fornicação, ela estava vivendo em pecado, e estava adorando a Deus de forma errada. E queria dessa forma receber a água viva. Mas o Senhor Jesus vai deixar bem claro que dessa forma, como ela estava adorando, não se pode receber a água viva. Ou seja,
não se pode receber o Espírito Santo. E aplicando o texto na nossa vida, porque a palavra é para todos nós, não é só para a mulher samaritana, como é que nós temos vivido? Como é que nós temos adorado a Deus? Nós temos adorado a Deus em espírito e em verdade? Será que temos? Será que temos sido sinceros diante do Senhor? Essa é a questão. Essa é uma reflexão que eu e você, nós devemos fazer. Todos nós devemos fazer. De qual forma estamos adorando a Deus? Da forma correta? Ou como essa mulher samaritana, que estava adorando a Deus em pecado? E aqui, irmãos, fica muito claro uma verdade. Que verdade? Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele não está mendigando a adoração de ninguém. Ele não está mendigando a adoração de ninguém. Porque se assim o fosse, Ele teria aceitado a forma que aquela mulher estava o adorando. Não é verdade? Mas não, Ele falou o quê? A verdade. Ele falou a verdade. Hoje, infelizmente, alguns irmãos em Cristo, alguns evangélicos, quando vão evangelizar, eles dizem o seguinte: venha para Jesus. Jesus está te esperando. Jesus está chorando. Dê uma chance para Jesus. Não sei o quê. E às vezes tem até medo de falar a verdade para as pessoas, com medo das pessoas se escandalizarem, ficar com raiva. Irmãos, o Senhor Jesus não está mendigando a adoração de ninguém. Fica muito claro aqui. Porque se assim o fosse, Ele teria aceitado a forma que aquela mulher samaritana estava o adorando. Mas Ele falou para ela a forma correta de o adorar. Deus é Espírito. E é necessário, ou seja, importa. Essa palavra importa significa necessário. É necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. E em verdade. É algo que sempre acontece com uma pessoa que não quer realmente ter compromisso com Deus. Ela fica desviando o foco. Foi o que a mulher fez. Quando o Senhor falou da vida dela, ela falou assim: percebo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, que é o Monte Gerizim, na cidade de Sicá, em Samaria. Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que o lugar certo da adoração é em Jerusalém. E aí, irmãos, o Senhor Jesus vai dizer: o que é adorar a Deus em espírito? O Senhor vai dizer: olha, Deus é espírito. Deus é espírito. Deus não está limitado a um local, a um espaço, como muitos hoje também pensam. Tem muitas pessoas que quando vão para o espaço de culto, para o local de reunião, como é que eles dizem? Eu vou para a casa de Deus. Como se Deus morasse ali. Mas o que a palavra de Deus deixa bem claro? Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Deus é Espírito. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Deus está em todos os lugares. Ele é todo poderoso. Ele é Espírito. Não tem local certo para adorar a Deus. Podemos adorar a Deus em casa, no mato, na cidade, ou seja, em qualquer lugar. Deus é Espírito. Então isso é o significado do que o Senhor Jesus disse. Que devemos adorar a Deus em espírito. Adorar a Deus em espírito é o quê? Não importa o local da adoração. O que importa é a forma que nós estamos adorando a Ele. Só que Ele falou, não só devemos adorar a Deus em espírito, mas em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Aquela mulher samaritana, ela não estava adorando ao Senhor, a Deus, de verdade. Em verdade. Por quê? Porque ela estava em pecado, ela estava praticando pecado e estava adorando o Senhor de forma errada. Ou seja, ela estava adorando ao Senhor com hipocrisia. Com hipocrisia. Então o Senhor, Ele não aceita, Ele não recebe adoração hipócrita. Tem muitos crentes, infelizmente, e é necessário nós esclarecermos isso pela palavra de Deus, que acham, que pensam que o culto é aquele momento de reunião. Mas não. Devemos aprender de uma vez por todas. O culto é a nossa vida. A nossa vida tem que ser um culto a Deus. A palavra culto, na Bíblia, no grego, latreia, que significa o quê? Serviço. Serviço a Deus. Serviço a Deus.
Por isso que lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, o Espírito Santo de Deus, usando Paulo, vai dizer: rogo-vos, porém, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra culto ali é latreia, no grego, que é o quê? Serviço. Esse é o serviço. Essa é a forma correta de servir a Deus. Não só uma hora e meia, 2 horas ali naquele dia, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, não. Mas em toda a nossa vida. Nós temos que servir, devemos servir a Deus em toda a nossa vida. Toda a nossa vida. E aquele espaço que nós se reunimos não é a casa de Deus. Porque Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Quem é o homem para fazer habitação para o Senhor, para o Altíssimo? Quem é? Se o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés, nem o céu dos céus pode o conter. Como o homem pode fazer uma casa para Deus? Então adorar a Deus em espírito, não importa o local da adoração. E o que significa, irmãos, adorar a Deus em verdade? O que significa? Adorar a Deus em verdade é adorar a Deus com a nossa vida. Adorar a Deus em verdade é adorar a Deus com a nossa vida. A nossa vida deve ser uma adoração a Deus. A nossa vida. Ou seja, essa é a adoração sincera. Essa é a adoração sincera. Quando a nossa vida é um culto ao Senhor. É um serviço a Deus. Quando a nossa vida é adoração a Deus. Foi por isso que Deus nos criou. Deus nos criou para nós vivermos para a sua glória. Por isso que a palavra vai dizer que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós fomos criados por Deus para viver para a sua glória. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que Jesus morreu por todos, para que todos os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então adorar a Deus em verdade significa o quê? É adorar a Deus com a nossa vida. A nossa vida deve ser uma adoração a Deus. Coisa que aquela mulher não estava fazendo, aquela mulher samaritana. Ela estava adorando a Deus com hipocrisia. E a pergunta é, meus queridos, aplicando mais uma vez o texto na nossa vida. Eu, você, nós que estamos aqui hoje, meditando na palavra do Senhor, de qual forma nós temos adorado a Deus? Com sinceridade? Temos adorado em verdade a Deus? Ou com hipocrisia? Temos buscado no Senhor obedecer, praticar o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou? Porque como pode o Espírito Santo de Deus habitar num ser, numa pessoa que despreza a palavra dele? Como pode o Espírito Santo de Deus habitar numa pessoa se essa pessoa rejeita, não pratica o que o Senhor Jesus nos ensinou? Essa é uma verdade bíblica, queridos. É uma verdade bíblica. Temos adorado a Deus em verdade? Aquela mulher estava na prática do pecado, estava vivendo em fornicação. E achava que estava adorando a Deus. E achava que Deus estava recebendo adoração. Então, nós vemos aqui o quê? A forma errada de dizerem: quem quer aceitar Jesus? Isso é erradíssimo. Tremendamente errado. Pelo contrário, a pergunta deve ser o seguinte: Senhor, o Senhor me aceita no teu reino? O Senhor me aceita no teu reino? E é claro que Ele aceita, irmãos. Quando nós temos um coração que contrito, quebrantado, humilde. Coração arrependido. Quando nós nos humilhamos a Ele. Quando nós nos prostramos à palavra dEle. Quando nós nos submetemos o que Ele nos ensinou na sua palavra. Então Ele nos aceita, Ele nos recebe. Porque Ele mesmo disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas tem uma condição. Temos que buscar adorar a Ele em verdade. Adorar com sinceridade. E o que a palavra de Deus vai dizer, queridos? Quem ama a Deus, ame também quem? O seu irmão. Porque quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Porque como pode uma pessoa amar a Deus que não está, não amar ao irmão que está vendo
vai amar a Deus que não está vendo? Assim tende este mandamento da parte de Deus, diz a palavra, que quem ame a Deus, ame também o seu irmão. Então é algo muito importante para todos nós, a começar de mim. Eu confesso e reconheço diante de Deus, diante de vocês, que muitas das vezes eu ajo com hipocrisia. Isso é vergonhoso para mim. Você reconhece também, meus amados? Você reconhece também que muitas das vezes nós temos adorado a Deus de forma errada? Então devemos nos preocupar. Falar, Senhor, será que Deus está recebendo a nossa adoração? Claro, Deus não faz acepção de pessoas. Lembra da história de Caim e de Abel? Abel trouxe uma oferta sincera diante do Senhor. Abel trouxe o melhor diante do Senhor. Mas o que Caim, o seu irmão, fez? Trouxe o resto e apresentou ao Senhor. E a palavra vai dizer, Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. E Caim, como era do maligno e não era de Deus, ao invés dele se arrepender, ao invés dele reconhecer o seu erro, não, ele ficou irado com Deus. E Deus falou assim, vem cá, Caim, por que você está assim, rapaz, irado? Se você fosse sincero como teu irmão Abel, eu não ia te receber? Claro que eu te receberia. Claro que eu receberia a tua oferta. Então essa é a pergunta que devemos nos fazer todo dia. Será que Deus está recebendo a nossa adoração? Será que a nossa adoração está sendo sincera a Ele? Ou está sendo uma adoração hipócrita? Estamos vivendo na prática do pecado, mas estamos chamando a Jesus de Senhor. O que foi que Ele disse? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? É algo muito importante para nós refletirmos. Sair daqui hoje refletindo nisso. Será que nós temos adorado a Deus de forma correta, sincera? Ou será que nós temos adorado a Deus com hipocrisia? E estamos nos enganando, achando que Deus está recebendo a nossa adoração. Estamos perdidos, enganados, achando que estamos salvos e que o Senhor está recebendo a nossa adoração. Então, algo muito importante para mim, para você, para todos nós. Para todos nós é importante. Sem exceção, para todos nós é importante. Deus só recebe adoração sincera, porque Ele não está mendigando a adoração de ninguém. Ele não precisa de nós. Ele morreu por nós por amor. Quem necessita dele somos nós. Nós necessitamos dele. E agora, para encerrar, amados irmãos, eu queria... Bom, ainda falando sobre o culto, rapidamente, em Mateus capítulo 4, verso 10, da tentação de Jesus, quando Satanás vai colocar ali os reinos da terra, né, as riquezas, e vai dizer assim, olha, fala para o Senhor Jesus, se tu prostrado me adorar, tudo isso será teu. Aí o Senhor vai dizer assim, ó, para trás de mim, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. A palavra de servir é culto. É culto também. Em João 16, versículo 2, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E a palavra serviço ali é latreia, é culto. Então a palavra culto é serviço. Ou seja, a nossa vida tem que ser um culto, um serviço a Deus. Por isso que eu tenho procurado, irmãos, sempre falar o seguinte, a nossa reunião, nos reunir, evitando falar, vamos para o culto, para que todos nós venhamos entender que o culto não é este momento aqui agora, mas o culto deve ser o quê? A nossa vida, em adoração sincera a Deus. Convido os irmãos, por favor, a abrir a sua Bíblia agora em Mateus, capítulo 15, versículo 1. Mateus, capítulo 15, versículo 1. Mateus, capítulo 15, versículo 1. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 15, versículo 1. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e a tua mãe,
E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Somente até aqui. Então olha só, o Senhor Jesus, os discípulos estavam comendo, e os fariseus estavam o quê? Ignorando dos discípulos, porque eles estavam transgredindo a tradição dos anciãos. E aí o Senhor vai dizer, vem cá, e por que vocês transgredis o mandamento do Senhor pela vossa tradição? Porque eles inventaram um negócio chamado corban. O que é corban? Oferta, sacrifício. Então, ou seja, eles ofertavam no templo, essa corban, e por causa dessa oferta que eles davam no templo, eles não ajudavam mais o seu pai e sua mãe. É importante lembrar que naquela época não havia aposento. Quando os pais ficavam velhos, que não podiam mais trabalhar, quem tinha que sustentar eram os filhos. Hoje é o contrário, né? Hoje é os pais aposentados que sustentam os filhos, né? Muitas das vezes, né? Mas naquela época era o contrário. Eram os filhos que sustentavam os pais quando estavam velhinhos. Então era o mandamento do Senhor honrar o pai e a mãe. Mas eles, por causa deste corban, dessa oferta que eles estavam dando no templo, eles estavam negligenciando. Eles não estavam ajudando o seu pai e sua mãe. Então, ou seja, eles estavam chegando até a Deus para adorar a Deus de forma o quê? Hipócrita. Com hipocrisia. E é isso que muitos fazem. Obedecem à tradição de homens, mas transgridem a palavra do Senhor. E acham ainda que Deus está ouvindo a sua adoração, que Deus está recebendo a sua adoração, que Deus está se agradando da sua adoração. Não, irmãos, não está. Jesus vai dizer aqui, Jesus vai citar o profeta Isaías, que disse, hipócritas, este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que o Senhor quer de nós é o nosso coração, é o nosso interior. Adorar a Deus com a boca, adorar a Deus com os lábios é muito fácil para mim e para todos nós, é muito fácil. Mas o que o Senhor quer de verdade é adoração, verdadeira. Ou seja, o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, ou seja, 100% aos pés do Senhor, adorando a Ele. Essa é a adoração que o Senhor quer. Adoração sincera, verdadeira. Não só a boca, não só os lábios sendo dele, mas o coração também. Mas o coração também. E aqui no verso 9, o Senhor vai dizer, mas em vão me adoram. Ou seja, a adoração dos fariseus, dos escribas, dos religiosos era em vão. Por quê? Porque eles transgrediam o mandamento do Senhor e estavam adorando a Deus com a cara de pau, achando que Deus estava recebendo, mas não estava, irmãos. E para encerrar, Mateus capítulo 23, para nós encerrar, versículo 23. Mateus agora capítulo 23, versículo 23. O nosso amado Senhor Jesus Cristo vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia.
assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus tenha misericórdia de mim e de cada um de nós, irmãos. Porque a adoração hipócrita, Deus não recebe. Não recebe. É em vão. Se nós adorarmos a Deus como aquela mulher samaritana estava adorando, em pecado, em fornicação. Se nós adorar a Deus como os fariseus, como os escribas, como os religiosos estavam adorando de forma errada, Deus não receberá a nossa adoração. Será em vão adorarmos a Ele. Porque, repetindo, o Senhor, Ele não quer apenas os nossos lábios, a nossa boca. O que o Senhor quer, espera de nós, é o nosso coração. Por isso que Ele está à porta batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, entrarei até Ele, com Ele cearei e Ele comigo. Então, fica aí, amados irmãos, essa reflexão da parte de Deus. Essa mensagem do trono de Deus, para mim, para você, para todos nós. Devemos fazer uma reflexão. Como temos adorado a Deus? De forma sincera, em verdade? A nossa vida é uma adoração a Deus? Nós estamos adorando a Deus com a nossa vida? Nós somos sinceros diante de Deus? Então, amém. Glória a Deus. Deus está recebendo sim a nossa oração dessa forma. Mas se for do contrário, estamos em pecado, estamos na prática do pecado, estamos vivendo em rebeldia a Deus, a palavra de Deus, mas estamos adorando a Deus. Como muitos, irmãos, muitos que passam a semana toda fazendo coisa errada, se emporcalhando com este mundo, se sujando com este mundo, e quando chega no momento de culto, levanta a mão e diz: Senhor, me enche o teu Espírito Santo, me enche o teu Espírito Santo. A pergunta é, igreja, será que essa pessoa será cheia do Espírito Santo desse jeito? Claro que não, claro que não. O Senhor não está mendigando adoração. Ele recebe a adoração de pessoas que o adoram em espírito, ou seja, não importa o lugar, e em verdade, ou seja, que a sua vida seja uma adoração verdadeira ao Senhor.